Olá, estamos iniciando a aula número 46 de nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus. Inicialmente, eu quero pedir aqui pelo César Faria de Vieira, um irmão nosso que está lá na Unimed, na UTI da Unimed, do hospital da Unimed, na Avenida Ayrton Senna, lá na Barra da Tijuca. Pedi pelo espírito de Arnaldo Galperin, que foi um grande colaborador do Frei Luiz, que desencarnou, e pelo senhor Gentil Carula, em Cambará, Rio Grande do Sul. A aula de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Ou seja, continuamos aqui com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Vamos ler agora o ponto: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Mateus 7, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual a vossa opinião sobre isso? Falavam assim, tentando, a fim de terem de acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com os dedos na terra. Abaixou e começou a escrever no dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele que dentre em vós, que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando, um após outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se ele, disse: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse-lhe. Disse-lhe então Jesus: eu também não te condeno. Vai e no futuro não peques mais. Essa é uma parábola muito importante, ou um fato também muito importante. Nós vamos fazer aqui uns conceitos, primeiramente sobre os hebreus e o casamento. A sociedade hebreia e o casamento. Bom, casamento o que é? É uma união de duas pessoas com o pressuposto de viverem juntas. Quer dizer, união estável de duas pessoas que partem do pressuposto que poderão viver muitos anos juntas. Adultério. Adultério é infidelidade conjugal. Bem, os hebreus eles tiveram duas fases relativamente ao casamento. Primeiro a poligamia e depois a monogamia. A poligamia surge a partir do momento em que há pequenas famílias. E essas famílias se juntam com outras famílias e formam um grupamento de famílias chamadas clãs. Então, os membros da clãs, eles casam-se mutuamente. E como é necessário aumentar o número de indivíduos da clã, aparece a poligamia. O homem tem diversas mulheres. Essa sociedade poligâmica é típica da sociedade patriarcal, ou seja, há um líder que coordena e dirige e comanda todo o grupamento. O modelo da sociedade patriarcal entre os hebreus foi de Abraão. Abraão tinha a sua mulher chamada Sarai, que era uma mulher que não podia conceber. E, a conselho da própria Sarai, ele procurou uma escrava egípcia chamada Agar e deitou com a mulher egípcia e concebeu o filho Ismael. Porém, passado muitos anos,
Deus disse para Abraão: Abraão, você vai ter um filho com Sarai. Ele disse: eu, na minha idade, é impossível, Senhor. E a mulher disse: na minha velhice eu posso ter um filho? Mas, de fato, tiveram um filho. Sarai concebeu e teve o filho chamado Isaque. Isaque, então, nessa primeira movimentação, aqui Abraão tem duas mulheres, pelo menos. Sarai, que depois do parto de Isaque tomou o nome de Sara, e Abraão, que depois tomou o nome de Abraão, com 2 As, depois desse evento ainda em que nasceu Isaque. Mas ele tinha Sarai e Agar, que eram as suas mulheres. Isaque casa com Rebeca e tem Jacó. E Jacó também tem 2 mulheres, Lia e Raquel. Então, aqui é um modelo de sociedade poligâmica. Porém, a monogamia surge a partir do momento em que as clãs se agregam mais umas às outras e formam as chamadas tribos. Aí surge a aglutinação social maior, né? Em que a família monogâmica é a base de sustentação dessa sociedade tribal. Para que a sociedade tribal tenha essa sustentação e a família ganhe o caráter monogâmico, surge então Moisés como líder patriarcal e proclama os 10 mandamentos. Deus proclama, transmite a ele os 10 mandamentos, dentre os quais há um mandamento que diz que toma o adultério como lei moral. Adultério é uma infração à lei moral a partir de Moisés, porque está escrito: não cometerás adultério. E aí ele puxa o adultério para uma lei moral e surge então com Moisés a sociedade teocrática, porque já tem um Deus na sociedade, é o Deus de Israel, porque teocrático tem na sua etimologia teo, Deus, e kratos, poder, é o poder de Deus. É uma sociedade teocrática patriarcal. Moisés é o patriarca e Deus Todo-Poderoso é que comanda a sociedade com as suas leis morais através de Moisés. Mas o adultério, ele é citado em diversos livros de Moisés, né? O primeiro que diz, em Êxodo 20.4, Decálogo, não cometerás adultério. Deuteronômio 5.18, não cometerás adultério. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e adúltera. É o livro Levítico 20.10. Nós vamos ver que em Levítico, algumas leis de Moisés lá atrás são refeitas. Como aqui está exemplo, está contido. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto e o adúltero e a adúltera. Então, aqui já dá a conotação, a sanção da morte, coisa que Moisés, no Decálogo, estava proibido: não matarás. Então, é uma jurisprudência em cima de outra jurisprudência. A jurisprudência de Moisés é uma jurisprudência divina. A jurisprudência do livro Levítico é a dos homens, destinada justamente a essa estabilização social. Outra norma aqui em Levítico: se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão e o seu sangue cairá sobre eles. Enfim, aqui também há o homem, o sogro que se deita com a nora, produz o adultério e ambos devem ser mortos, né? Então, o que nós vimos é o seguinte: nessa transição de leis ou de sociedades, nós vimos uma sociedade poligâmica nos primórdios do povo hebreu, uma constituição eminentemente patriarcal. Transita para uma sociedade poligâmica primeiro, e depois agora transita para uma sociedade monogâmica em que surgem as leis mosaicas, surge a teocracia mosaica, a teocracia patriarcal, e o casamento então é consolidado como uma monogamia, um só par conjugal.
Isso de forma a estabilizar o sistema social. Além disso, o adultério, que antes não era capitulado pelos antigos, é tomado agora como uma lei moral e consta então do código do decálogo legado por Deus a Moisés. Mas nós vemos que isso avança e muitos anos depois, no livro Levítico, há uma mudança nesse princípio em que o homem e a mulher são condenados por adultério e condenados à morte, violando e entrando em controvérsia com a lei mosaica do decálogo. Então nós estamos vendo essa movimentação. Jesus vai aparecer em cima desses fatos na aula seguinte, na mulher que vai ser apedrejada, porque há uma lei lá atrás, em Moisés, que coíbe o adultério. E há uma lei em Levítico que, além de coibir o adultério, pune com morte a mulher adúltera e os homens adúlteros também. Então, nós estamos entendendo hoje um matrimônio como uma estrutura celular da própria sociedade, a célula máter da sociedade, e amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos. Obrigado.